Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta sexta-feira, 30 de julho, com os seguintes destaques. Jogos de ida da fase oitavas de final da Copa do Brasil tem goleada do Flamengo e time da Série C vencendo o Fluminense. Site renomado dos Estados Unidos aponta Flamengo como favorito para a conquista do Campeonato Brasileiro. Aqui em Portugal, Rui Costa, presidente do Benfica, afirma que haverá mexidas no plantel dos encarnados para a próxima temporada. Presidente do Sporting não se mostra surpreso com detenção de Luiz Felipe Vieira e afirma que condenação do presidente do Benfica é uma luz ao fundo do túnel. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Os jogos da primeira mão, jogos de ida da Copa do Brasil em sua fase oitavas de final, tendo goleada do Flamengo e o Criciúma derrotando o Fluminense, o Criciúma da Série C. Vamos abordar esse e outros assuntos na sequência do PB Desporto. Mas agora é a hora do nosso bate-papo. Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes já estão prontos. Eu começo contigo, Moraes, aí em Maceió, Alagoas. Esse primeiro assunto que é a decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que nomeou os presidentes do Flamengo, Rodolfo Landim, e o da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, como interventores da CBF. Qual é a sua opinião sobre essa decisão, hein, Moraes? Olá, Júnior, forte abraço para você, um abraço para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Nós estamos aqui de volta para dizer o seguinte, respondendo a sua pergunta. Eu acho que essa situação da CBF, ela tem que ser vista por 2 ângulos. O da anulação da eleição de Rogério Caboclo, porque o cara está se perpetuando no poder, fez uma eleição que eu diria até comprada. Por quê? Porque ele leva lá dirigentes que são comprometidos com a CBF e conseguiu uma reeleição. E a Justiça do Rio de Janeiro resolveu anular essa reeleição de Rogério Caboclo, e até porque ele anda envolvido aí com muitos problemas, muitas situações até mais sérias que ele precisa resolver. Agora, vem a segunda questão. O Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo, na minha opinião, assim, como interventor diretamente, pode até muita gente imaginar que é possível, mas eu acho que como presidente de um clube, ele não deve, não pode, não deve assumir o cargo de interventor na CBF, pelo comprometimento que ele tem com um clube de futebol. Independente de ser Flamengo, Vasco, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, não é esse o caso. Com relação ao outro, que é o Reinaldo Bastos, o Reinaldo, ele é presidente da Federação Paulista de Futebol. Aí eu acho que é mais fácil você ter um entendimento que o representante de uma entidade que é filiada à CBF, esse representante tem todo o direito de assumir. Agora a pergunta que fica no ar é: será que eles topam a parada de assumir essa intervenção? Será que eles assumem com carta branca para comandar realmente o futebol brasileiro? Muito bem, eu acho que não. E é por isso que eu entendo que o interventor na CBF, a intervenção deve existir. E o interventor deveria ser uma pessoa totalmente alheia a clube de futebol e as federações estaduais, o Júnior. Ok, Moraes, eles estão, inclusive, por decidir. Agora, o que é mais importante é que a gente tenha um futebol brasileiro sério, com uma CBF
totalmente renovada. Não dá mais para você ver escândalos em cima de escândalos. A lista é grande, todo mundo sabe, todo mundo conhece os fatos, os nomes dos envolvidos, né, de presidentes, ex-presidentes da CBF, uma entidade totalmente, como eu sempre digo aqui, desmoralizada pelos fatos que envolvem a mesma. E para você, Antônio Manuel Góes, aí no Rio de Janeiro, a sua opinião sobre essa decisão da Justiça do Rio de Janeiro? Vejo a decisão do juízo da segunda vara civil da Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, como pioneira e profilática na operação para desmonte da caixa preta de horrores no comando do futebol brasileiro. Embora de direito privado, a CBF organiza e é beneficiária de atividade desportiva de interesse público. Como prolatado na sentença do Dr. Mário Cunha Olinto Filho, os interventores nomeados Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, representam, abre aspas, parcela muito expressiva dos torcedores de duas das principais federações membros da CBF, fecha aspas. Independente de recurso contestatório, os termos da intervenção foram ampliados nessa última quarta-feira, dia 28, com poderes de destituição de toda a diretoria da entidade nacional, e os designados, pelo que apurei, formalizarão até a próxima terça-feira, 3 de agosto, sua concordância para a tarefa, depois de se afastarem no clube e na federação, em cujo período de 30 dias promoverão novo pleito para a presidência da entidade, após a anulação do de 2018 pela recente sentença judicial. A intervenção sequencia o afastamento do presidente Rogério Caboclo, acusado de assédio sexual e moral na funcionária de seu gabinete, por ele demitida depois de não aceitar os 8 milhões de reais, saídos dos cofres da Confederação, claro, para ficar na dela e arrumar a vida como se nada tivesse ocorrido. Na esteira dessa intervenção é de se esperar uma varredura nas federações estaduais, como por exemplo a de Alagoas, cujo obscuro ex-presidente Gustavo Feijó, há vários anos vice da CBF para o Nordeste do Brasil, foi denunciado por malversação de dinheiro público na prefeitura da pequena e sofrida Boca da Mata, próxima a Maceió, já em seu segundo mandato. Detalhe, ao sair da Federação Alagoana para a CBF, Feijó, com a deplorável e patética leniência dos clubes filiados, deixou em seu lugar o filho, à época com 20 e poucos anos, um precoce zero à esquerda em matéria do próprio futebol de lá. A intervenção da CBF Júnior, quem sabe, não custa sonhar, pode sinalizar a luz no fim do túnel da bandalheira e ladroagem cartorial de nosso futebol, instituída faz décadas pelo finado João Avelange, banido do esporte em nível mundial e de nenhuma saudosa memória. Antônio Manuel Góes, já passou da hora de se fazer uma limpa no futebol brasileiro. Já está tarde, mas tem que ser feito, tem que ser feito algo de verdade contra essa situação que o futebol vive, com dirigentes oportunistas na CBF, tantos nomes, a lista é enorme, de figuras deploráveis usando o futebol brasileiro. Dirigentes de federações, de clube, você citou bem os nomes aí, assina embaixo. Pessoas oportunistas que não somam em nada com o futebol, para o bem do futebol. Mas o outro assunto que eu quero abordar com vocês aqui é essa pesquisa do site americano, renomado site, o 535, em que eles apresentam o Flamengo como favorito para a conquista do Brasileirão. E eu quero discutir com vocês, claro, eles fazem essa pesquisa em cima de dados, com uma série de informações, os elencos, o futebol apresentado, pensando já no final, no desenrolar do campeonato até o seu final.
Começa contigo, Moraes, a sua opinião sobre essa pesquisa. Olha, Júnior, eu acho que a gente não precisa ir muito longe para ter essa dedução. O site americano aponta uma estimativa com percentuais em relação aos clubes credenciados a conquistar o Campeonato Brasileiro desse ano de 2021, mas é um resultado que a gente já vem falando aqui nesse programa antes de começar o Campeonato Brasileiro. Não é nenhuma novidade, pelo menos para mim, que eu diga que o Flamengo é quem tem o maior percentual de possibilidade de conquistar. O site diz na pesquisa 36%. A gente coloca o Palmeiras nessa relação e é o segundo colocado com 30%. Aí vem numa sequência o time do Atlético Mineiro, e eu acho que o Atlético Mineiro com 16% está muito bem colocado nesse contexto. Para mim, os três clubes que brigam para a conquista do Campeonato Brasileiro desse ano, pela ordem, são Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Independente do famoso site americano apresentar essa pesquisa feita com muito critério, apenas vem reforçar aquilo que a gente está dizendo o tempo todo aqui no PB Desportos. E até eu digo que o RB Bragantino não vai chegar a conquistar, o Fortaleza também não, a gente tem equipes como o Fluminense, o São Paulo, o Internacional, o Grêmio, esses times vão brigar por vaga na Libertadores, mas a partir da segunda colocação no Campeonato Brasileiro na Série A, porque os clubes apontados e com maiores chances e possibilidades de conquistarem o título são, na verdade, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, nessa ordem, viu, Júnior? É isso assim, eu penso desse jeito. Olha, Moraes, particularmente eu acho interessante, né, esse tipo de trabalho, de pesquisa. É um trabalho mais aprofundado, né, em que ele procura subsídios para poder chegar a esses números. Não é uma coisa feita assim de qualquer jeito. Então eu acho que é bem interessante, até porque esse site já é especializado em fazer pesquisas em vários segmentos. Eu acho interessante. Para você, Antônio Manuel Góes, aí no Rio de Janeiro. Formado pela Universidade de Chicago, o matemático norte-americano Nate Silver criou o blog de previsões estatísticas intitulado Favorite 38, 538 em português, com link de acesso na página eletrônica do poderoso New York Times. A ferramenta lida com previsões e análises estatísticas sobre variados temas como políticos e desportivos mundo afora. O 538 acertou, oportuno lembrar, o resultado das eleições presidenciais em 49 dos 50 estados norte-americanos na reeleição de Barack Obama. Nate Silver e sua equipe desenvolveram um processo de análise e previsão com base na máxima obtenção de dados para errar o mínimo possível. Ao incluir o futebol brasileiro em seus estudos estatísticos, o Favorite 38, para além da futurologia e do achismo, disseca nossos clubes a cada rodada do Brasileirão, incluindo até detalhes sobre o condicionamento físico dos jogadores, seu desempenho e eventuais oscilações a cada jogo. Ao expor as possibilidades de Flamengo 36%, Palmeiras 30% e Atlético Mineiro 16%, nas principais posições para a conquista do Campeonato Brasileiro de 2021, o 538 chancela, aliás, análises sem dúvida empíricas de expressivo contingente de nossos comentaristas especializados, por óbvio dissociados da infinidade de algoritmos que produzem a esmiuçada lógica matemática
a transformar em ciência as expectativas do torcedor, esse incorrigível fundamentalista para quem só vale o que coincidir com sua desatada paixão clubística. Estamos conversados, Antônio Júnior. Aliás, Antônio Manuel Góes, eu falei 538, perfeito. Um site realmente você citou bem aí. Ele atua em vários segmentos, né? Também no campo político, né? Aí acertou, né? Em cheio o resultado das eleições americanas. Então, é algo realmente que faz sentido, né? Tem muita gente que nem procura conhecer, se aprofundar sobre o tema, aí vai falando, isso é besteira, né? Enfim, eu acho que é mais do que pertinente essa pesquisa. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, no bate-papo do PB Desporto. Nas últimas do PB Desporto e no Pique, falando inicialmente do presidente do esporte, o Frederico Varanda, que afirmou nessa quinta-feira não ter ficado surpreso com a detenção e consequente condenação do ex-presidente do Benfica, Luiz Felipe Vieira. Ele afirmou que esse fato é uma luz ao fim do túnel para o futebol português e ainda citou o Pinto da Costa, como ele mesmo disse, apanhado em escutas, oferecendo serviços de prostituição a um árbitro. Ele disse que o caso não foi adiante, mas que o Pinto da Costa não tem credibilidade, né, não tem moral para presidir um clube no futebol português. Já no Benfica, o Rui Costa, que assumiu a presidência do clube após a detenção do Luiz Felipe Vieira, afirmando que as contratações ainda não pararam do Benfica, né? Tem a janela fecha nesse sábado, dia 31 de julho. O clube atendeu ao pedido do Jesus, contratando 2 médios, um deles o Meite, ex-Torino, né? Pertenceu ao Torino, mas jogou a última temporada pelo Milan da Itália, 27 anos, e que ainda poderá pintar aí mais uma contratação para os encarnados até esse final de semana. O Benfica que vai jogar a terceira eliminatória da Champions League contra o Spartak de Moscou. Já pela Copa do Brasil, entre tantos jogos, destaque para a vitória do Flamengo, 6-0, mais uma goleada sob o comando do Renato Gaúcho, 5 jogos, 5 vitórias, 21 gols. O Flamengo sofrendo apenas 2 gols nesse período de Renato, início do trabalho do Renato. E o destaque negativo, a derrota do Fluminense para o Criciúma, time da Série C do Campeonato Brasileiro. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB Desporto do Instagram, sempre com informações do mundo do futebol, aqui em Portugal, do Brasil e pelo mundo. A todos um abraço e até a próxima!